Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Já iniciamos. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, né? Mais uma Boa noite aí noite. para gente se encontrar e poder desfrutar aí da sabedoria, da espiritualidade, da teologia da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Hoje nós vamos ter a nossa Gema, né, que faz parte da comunidade há muito tempo, faz parte do grupo de Oblatos também, e é uma pessoa que vai falar sobre deixar o si mesmo para trás. Então, passo a palavra para a Gema agora, bastante alegria, ela vai se apresentar e aprofundar. Bom deleite a todos aí. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria, estou aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência na meditação. Também ouvir de vocês, né? Teremos um momento de partilha no final. E nos coloquemos agora assim na presença de Deus, pedindo que Ele venha nos iluminar, nos conduzir a fala e a escuta. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Amém. Então, antes de começarmos, quero dar as boas-vindas, né? Se é que não dei ainda, não estou lembrada. Mas é sempre bom repetir, né? Que vocês são muito bem-vindos a esse curso e a essa noite. Vamos retomar, assim, rapidamente as aulas anteriores, né? Fazer uma pequena retrospectiva. Nós vimos na primeira aula o que é a meditação cristã, como é a prática, quais são os fundamentos. Na segunda aula, vimos a história, a biografia do fundador da comunidade, de Dom John Maine, que fundou a comunidade de meditação cristã, né, a trajetória dele que o levou a isso, e que hoje tem mostrado a sua fecundidade, né, nos tantos grupos de meditação e todos os desdobramentos do seu trabalho. Na terceira aula, vimos sobre as raízes da tradição da meditação cristã, né? Essas raízes são bem longínquas. Primeiro, a meditação existe, né? Nós vimos em outras tradições muito antigas, e na tradição cristã, ela começa com o próprio Jesus, que se retirava para lugares desertos para estar em comunhão com o Pai. E depois a fundação da comunidade, né, que hoje é dirigida por Dom Lawrence Freeman. No encontro passado, Sandra nos falou sobre a roda de oração, mostrando que a meditação cristã, ela não é incompatível com outras formas de oração, pelo contrário, né? Ela colocou a metáfora daquela roda, onde os raios são as diferentes formas de oração e o centro da roda, imóvel, quieto, que torna possível o movimento da roda, é o próprio Cristo, é o centro. O centro de toda oração deve ser o próprio Cristo. E essa conexão com Cristo a gente faz na meditação, não é? Então, é como se a meditação fosse aquele centro, né? Porque ela permite essa conexão com Cristo, para ela faz, digamos, torna fecundas as outras formas de oração. Bom, hoje nós vamos falar sobre deixar o eu para trás, meditação e discipulado. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Gema, sou sergipana de Aracaju, moro em Aracaju. Pratico a meditação há muitos anos, mais de 20 anos, mas isso tem a ver mais com a minha idade do que com qualquer outra coisa, né? Então, somos todos iniciantes e eu sou aposentada, professora aposentada, sou mãe de 2 filhos e avó de 3 netos. E meu tempo é investido na divulgação da meditação. Nós temos grupos aqui em Aracaju, de vez em quando fazemos encontros intergrupais e, e também com a família, né? Família nordestina de 8 irmãos. Então, a gente sempre tem um parente que está se formando, um que está fazendo aniversário, um que está doente e a gente tem que acompanhar no hospital, essas coisas. Então, é isso. Agora, se eu fizesse uma apresentação há 30 anos atrás, eu ia dizer outras coisas, e hoje eu não posso dizer, certo? Porque já passaram, são coisas que já passaram. Então, isso pode nos levar também a uma reflexão, que algumas coisas da nossa identidade
né, da nossa suposta identidade passam, outras passam, né? É, e isso significa o quê? Que nós não podemos nos contentar com a nossa identificação com papéis, com funções que passam, são transitórias, né? Eu acho que vocês todos já experimentaram isso, né? Mudanças de papéis, de funções. Então, é preciso que a gente busque uma identidade que não passe, não é? Uma identidade perene, que é a nossa essência, o nosso verdadeiro eu. Então, eu, quando me apresento aqui, eu não estou colocando o meu eu mais profundo, até porque esse eu mais profundo, ele não é, ele é indizível, né? A gente não consegue colocar assim em palavras, a gente experimenta e a gente vive, e a gente manifesta os comportamentos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de identidade, né? De essência, de busca do verdadeiro eu, que o tema é ligado a isso mesmo, né? Então, eu peço a Margareth que coloque na tela dois textozinhos que fundamentam a nossa reflexão de hoje. Então, o primeiro texto, ele é de John Maine, do livro O Caminho do Não Conhecimento. E aí ele diz: ao aprender a repetir o mantra, nós aprendemos a deixar ir todas as nossas ideias, planos, processos de pensamento e até mesmo nossa própria autoconsciência. Então, na meditação, ao repetir o mantra, aprendemos a deixar ir nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, o nosso foco vai ser o mantra. Então, aprendemos a deixar ir. Vamos pegar essa palavrinha aí, essa expressãozinha, deixar ir, né? Deixar ir. E Jesus, no Evangelho, Lucas nos coloca, né? Aí no Evangelho, uma citação de palavras de Jesus, quando ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então Jesus fala aí de renunciar a si mesmo, pegando essa expressãozinha. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. A gente vai ver que essa expressão renuncie a si mesmo tem uma conexão com o deixar ir. O que é o deixar ir? Os pensamentos, as ideias, sem não renunciar a esses pensamentos, a essas ideias, né? É um ato de renúncia. A meditação é um ato de renúncia de nossos pensamentos, nossos planos, que tem a ver com nosso si mesmo, porque nossos pensamentos são a tradução daquilo que somos, né? Então, deixar ir, renunciar a si mesmo. Então, o que é que a gente vê aí? Que a mesma coisa que é proposta por Jesus, esse apelo de renunciar a si mesmo, que providencialmente é o evangelho de hoje. Esse apelo de renúncia de si mesmo para segui-lo, ele tem uma conexão com o deixar ir da meditação. Quando deixamos ir pensamentos, estamos renunciando, né? Um ato de renúncia. Então, isso significa que aquilo que Jesus nos pede é o que a meditação nos propõe. Por isso que o tema da aula diz meditação e discipulado. Quem medita é discípulo, não é? Porque está deixando ir, está renunciando a si mesmo. Pode passar, Marga?
E a gente vai refletir um pouquinho sobre, sobre isso. Quando a gente ouve esse apelo de renunciar a si mesmo, de deixar ir pensamentos, a gente primeiro tem um impacto, porque ninguém gosta de renunciar. Renúncia não é uma palavra é, tão agradável, tão prazerosa. Então a gente tem um impactozinho, renunciar a mim mesmo, vou deixar de ser eu, como é isso, né? Deixar aí meus pensamentos. É, Descartes dizia que penso, logo existo. Então, se eu não penso, vou deixar de existir, né? Então, são esses medos, essas apreensões que surgem. Mas a proposta se torna atraente, né? Se torna atraente quando a gente pensa na meta, no objetivo. Renunciar a si mesmo para quê? Para seguir Jesus, ele que é a luz, para caminhar na luz, né? Deixar ir os pensamentos, para quê? Para entrar em conexão com o silêncio que nos aproxima de Deus. Então, é o objetivo, a meta que vai nos encher. E depois, com a experiência, os frutos. A gente começa a experimentar como isso é bom, como isso nos alegra, como isso nos torna livres, né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade que estimula muito a autoimportância, a autoafirmação, a competição, a luta pela sobrevivência. Então, a nossa cultura é, coloca em nós valores que vão na contracorrente, não é, dessa proposta de renunciar a si mesmo. Mas, como eu falei, a gente, pensando na meta, a gente então se alegra. E, a partir da experiência, essa alegria se torna concreta, se torna real. Primeira coisa, esse si mesmo pode ser identificado com o ego, né? O ego. A gente fala muito em deixar o ego para trás, né? Não deixar que o ego comande nossas vidas, nas limitações do ego, em como ele pode ser uma pedra de tropeço no nosso caminho. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio nesse discernimento. Primeiro, o ego é uma construção necessária do ser humano. Todos nós precisamos ter um ego, certo? Que nos dá a nossa identidade, né? O nosso senso de separação. Eu não sou o outro. O outro é o outro não é eu, né? Então, nos dá o senso de separação. Então, o ego, ele é uma construção necessária. Quando Deus criou o mundo, ele criou o homem e a mulher com toda a estrutura, né? Ele criou todas as coisas na narrativa da criação, né? A gente encontra isso, a gente sabe que muita coisa simbólica, né? Acho que todo mundo já chegou aí. Então, ele criou o homem, né? A sua imagem e semelhança e criou como ser diferenciado, diferenciado da natureza, né? Ele disse aos primeiros humanos que eles seriam guardiões da criação, né? Então, criou animais, criou plantas. No começo era caos, era tudo misturado. Aí Deus começou a separar, da identificação das coisas. A parte sólida chamou de terra, a parte líquida chamou de água, né? De mares, de rios. Então, e Adão é Adão, Eva é Eva, né? Cada um com sua identidade. Isso nos mostra que o ego é uma construção necessária. O problema começa quando, no desenvolvimento do ego, né, no contato com as influências culturais, sociais, o nosso ego vai entrando em disfunção, sendo distorcido e deixando de cumprir o seu papel. Então, ele vai entrando em disfunção. Eu estava ouvindo uma palestra de Dom Lawrence, ele diz assim: eu não acho que a gente deva chamar o ego de falso eu. Não, não é um falso eu,
O ego é o ego, né? O problema existe quando ele entra em disfunção. Ele deixa de cumprir o papel para o qual ele existe, que é o quê? Carregar o verdadeiro eu. Eu achei bonito isso. O ego tem a função de carregar o verdadeiro eu. Mas às vezes ele, em vez de carregar o verdadeiro eu, o que é que ele faz? Ele sabota o verdadeiro eu. Ele boicota o verdadeiro eu. Ele causa impedimento para o desabrochar do verdadeiro eu, né? E a gente vai ver como é que isso acontece, de fato. Primeiro, o ego, quando entra em disfunção, a gente pode também voltar à narrativa da criação com a queda original. O que é que acontece? As pessoas começam, o primeiro homem, a primeira mulher, né? As pessoas começam a se voltar contra o outro, né? Então Deus diz: por que é que você desobedeceu ao que eu tinha dito? Aí Adão disse: foi a mulher que tu me deste que fez isso, que me levou a isso. Ainda culpa Deus, a mulher que tu me deste, né? Culpa a mulher, culpa Deus. Aí ele vai para a mulher diz: foi a serpente. Então um joga para o outro a culpa, né? Começa a haver a incompatibilidade, o desamor. O ego entra em disfunção quando ele se comporta, digamos, de maneira não amorosa, né? Investindo contra o outro, se afastando de Deus, escondendo sua nudez, foi outra coisa que eles fizeram. Pegaram umas folhinhas de planta, né? E colocaram para esconder a nudez. Essa nudez é simbólica também, né? O ego ele quer esconder tudo aquilo que atrapalha ele. Ele não é transparente. O verdadeiro eu é transparente. Então, nós temos o, o ego distorcido e temos o verdadeiro eu, né? Que é aquela nossa identidade real, aquela nossa identidade verdadeira, como o nome já diz. É, quais são as características dessa disfunção do ego? Quando é que ele entra ele distorce a sua função, né? Dom Lawrence, num dos seus livros, chamado Perder para Encontrar, é esse livrinho aqui, Perder para Encontrar, que é bem afinado com esse tema. Ele diz o seguinte, que existem duas forças que comandam a nossa mente, a nossa consciência. Existem duas forças, a realidade e a ilusão. São essas duas forças, a realidade e a ilusão. Então, e aí ele diz ainda que a ilusão fundamental do ser humano, que é uma distorção do ego, é a ilusão de que somos o centro do mundo, de que somos o centro do universo. Essa ilusão, ela é característica de um ego distorcido. A ilusão de que somos o centro do universo. E a partir dela é que se criam outras ilusões, né? Sou mais bonito, sou mais sabido, sou mais competente, sou mais santo, né? E então, tendo como fundamento sempre essa ilusão de que somos o centro do universo. Então, deixar o ego para trás, o ego distorcido para trás, deixar ir as ilusões, é deixar para trás as ilusões e viver pé no chão, viver na realidade, né? Então, não se deixar comandar pela força da ilusão. Então, é essa afeição pela ilusão que caracteriza a distorção do ego. Sobretudo essa ilusão de que somos o centro do universo. Aí você pode pensar, não, eu não me sinto o centro do universo. Eu sei que eu não sou o centro. Mas isso é no nível consciente. Mas lá no nosso inconsciente, nós temos comportamentos de quem se sente o centro do universo. Então, por exemplo,
Eu quero que faça sol para eu ir para a praia. Estou muito afim de ir para a praia. E aí, quando estou me preparando para sair, cai uma tempestade, um temporal. E eu não posso ir para a praia. E aí eu começo a ficar mal-humorada, começo a ficar entediada, resmungando, querendo anular essa realidade, né? E ficando com aquela ilusão de uma expectativa que eu alimentei. Então, eu estou aí me colocando como centro. Não o fato de ter sofrido uma frustração, mas o fato de não me conformar com aquela realidade, né? É, eu estou me colocando como centro, como se as condições climáticas, meteorológicas, tivessem que se submeter ao meu querer, né? Ao meu querer. Então, tem várias formas, né? O ego distorcido, ele também é, por exemplo, meu paranoico. Então, às vezes, já aconteceu comigo. Vou contar uma experiência, uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava no retiro e teve uma celebração eucarística. E aí, o padre que celebrou, era um monge, ele na homilia, ele falou assim: precisamos ser discretos. Falou muito sobre a discreção, né? Ou discrição, não sei bem. E aí ele falou, porque a regra de São Bento, inclusive, recomenda muito, né? Valoriza muito essa virtude da discrição. Então ele diz: precisamos ser discretos e tal. E nesse retiro, cada pessoa era acompanhada por um mentor. E ele era quem estava me acompanhando. E aí, como eu tinha partilhado algumas coisas com ele, aí eu pensei, sair dessa celebração pensando, isso aí foi comigo. Ele disse que precisamos ser discretos. Ele acha que eu sou indiscreta. Talvez alguma coisa que eu disse nas partilhas, ele acha que eu sou indiscreta. Aí fiquei com aquele encucando, porque o ego distorcido, disfuncional, ele se encuca, ele é paranoico, ele acha que é com ele, né? Aí depois o Espírito Santo, né, a prática da meditação, vai nos dando consciência. Aí eu fui, aí eu pensei o seguinte: por que teria sido comigo? Eu não sou o centro do universo. Naquela capela tinha tantas pessoas, não só tinha eu. Por que eu estou me colocando no centro aí? Porque o ego distorcido, ele se coloca no centro, quer para se valorizar, quer para se depreciar. Aquela história, fale de mal, mas fale de mim, né? Então, ou ele se supervaloriza, ou ele se deprecia. Então, ele é paranoico também. Aí eu pensei, eu digo, não, isso aí, ele é quem sabe. Ele talvez não tenha dito com ninguém especificamente. Eu não sou o centro. E essa experiência de a gente se flagrar como se colocando no centro e se dar conta de que o nosso ego aí está em disfunção, isso é uma experiência libertadora que dá uma alegria profunda, né? Então eu fiquei muito feliz. Aí no dia seguinte, quando eu fui partilhar com ele, eu contei a história, ele só fez rir, não disse se foi, se não foi, nem cabia, né? Então ele riu, eu ri, pronto, estávamos livres, eu e ele, né? Então, a gente se coloca, né, nessa posição de maneira inconsciente. E é isso que a gente tem que deixar para trás. Por quê? Porque impede, não é? Esses medos, essas autodepreciações, ou essa supervalorização, essa mania de grandeza, né? Tudo isso impede o nosso florescimento dentro da realidade, né? Dentro da verdade. Impede o florescimento do nosso verdadeiro eu. É, Então, nós temos um eu saudável quando? Quando é que nosso ego é saudável? Não é distorcido? Quando nós somos capazes de nos dar conta
em momentos em que ele sai do trilho, em que ele se distorce. Quando a gente aprende, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, quando a gente aprende a perceber esses momentos e a gente desmascara essa distorção do ego, então nosso ego está saudável. Então, um ego saudável não é um ego infalível, um ego perfeito, porque isso aí já é egóico, né? Querer ser perfeito, o perfeccionismo é um sintoma do ego distorcido. Então, não é isso, não é a perfeição, não é, é a capacidade de se dar conta do que está acontecendo dentro de você e de desmascarar a ilusão e voltar de novo com o pé no chão, né? Dentro da realidade. É, Agora vamos pensar no seguinte: como é que renunciamos a nós mesmos? Como é que transcendemos o ego? Então, repare, não se trata de extinguir o ego, né? Ficar malhando o ego, mas de transcender. Eu passo por ele, né? Eu tenho papéis, eu tenho funções, né? Eu tenho um eu social, mas eu transcendo, eu não me colo, não fico identificada com esses papéis, com essas funções, porque são transitórias, são passageiras, né? Então, é, é preciso a gente transcender, a palavra é essa, transcender o ego, né? Transcender o ego, e não acabar, destruir. Não é destruir o ego, porque a gente estaria destruindo uma parte do nosso psiquismo, que necessita do ego. É, Como é que nós podemos renunciar a nós mesmos e transcender o ego? Primeiro, não basta querer saber que não somos o centro do universo. Precisamos encontrar um centro, encontrar outro centro, outra referência, porque nós precisamos de referência. Então, saber que o centro do universo é Deus. Saber que a nossa referência de vida, de discernimento, né, de conduta, de sentimento, é Deus. Ele é o centro. Então, a gente vai transferir essa concepção de que somos o centro para a concepção de que Deus é o centro. E é para ele que devemos voltar. Até para nos encontrarmos a nós mesmos. Até para encontrarmos o nosso verdadeiro eu. Por quê? Porque só quem sabe o nosso verdadeiro eu é o Criador. Quem é que conhece a obra? O Criador. Né? É só Deus que sabe quem somos verdadeiramente. Então, se alguém escreve um livro, né, quem mais sabe sobre aquele livro? O autor. Se alguém pinta um quadro, quem mais sabe sobre aquele quadro, as cores, por que aquelas cores? Então, o autor. Então, é em Deus, é no nosso Criador que nós encontramos o nosso, o nosso verdadeiro eu. Né? Então, transferir esse centro de nós para Deus, saber que Ele é o centro. É... E como é que fazemos para entrar em contato com o Criador? Para entrar em comunhão com Ele? Então, Jesus lá no Evangelho, ele diz: se você quiser encontrar o Pai, né? Se quiser encontrar Deus, você sai por aí rezando, clamando. Não, ele diz: entre no seu quarto. Entre no seu interior. O quarto aí é o nosso interior. Entre no seu interior e fique lá com o Pai, que ele lhe conhece e conhece todas as suas necessidades. Então, primeira coisa, para entrar, quem sabe de nós? O nosso Criador. Nós não somos o que pensamos, não somos o que o outro pensa de nós somos o que Deus pensa e sabe sobre nós. E para entrar em comunhão com Ele, nós precisamos entrar no nosso quarto, né? Jesus que ensinou isso. Que é a mesma coisa que a meditação vai nos encaminhando, entrar no nosso interior, para entrar em comunhão com Deus. E lá a gente se encontra. A gente encontra Deus, a gente se encontra e a gente encontra toda a criação.
Não é um ato isolado que me isola do mundo, é um ato que me coloca em conexão com todas as coisas. Porque Deus não, para ele não converge todas as coisas e todas as pessoas, né? Então, entrar nesse quarto. Existem diferentes teologias para se chegar a essa conexão com Deus e saber, através dele, quem somos verdadeiramente. Uma é a teologia do esforço. Tenho que me esforçar, tenho que fazer muita penitência, né? Então, tem muitos santos da antiguidade que faziam, se automutilavam, né? Usavam silício para poder, se maltratavam no corpo e tal. É a teologia do esforço. Outra é a teologia do dar. Quanto mais cestas básicas eu der, mais eu estou conectado com Deus, mais Deus vai me amar, né? É a teologia do dado, resolver o problema do outro e essas coisas todas. E aí São Paulo, sabiamente, ele nos diz na Epístola aos Coríntios que eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso vender meus bens todos e dar para os pobres. Se eu não tiver amor, eu não sou nada. E aí ele diz: o amor é paciente, o amor não guarda raiva, não guarda rancor, o amor tudo desculpa, tudo perdoa. Então o amor é de dentro para fora. Por quê? Paciência é coisa de dentro, né? Não ter mágoa, não ter rancor, tudo isso é do interior. Então ele diz: vá para o interior, né? Não se preocupe tanto com os sacrifícios e as doações. Vá para o interior, porque ali você precisa se sentir amado, senão você não vai amar verdadeiramente. Você vai fazer uma coisa por compulsão, por obsessão, né? E não por amor. Agora, isso não significa que a gente não dê, que a gente não faça alguns pequenos sacrifícios, né? Só que isso vai ser transbordamento desse amor que a gente experimentou na comunhão com Deus. Aí a gente está cheio de amor. Mas se eu não experimentei isso, essa leveza, essa suavidade do amor de Deus dentro de mim, tudo que eu fizer vai ficar distorcido, né? Então, a primeira coisa o que eu chamo a teologia da receptividade, que é a nossa teologia da meditação. O que devemos fazer para entrar em contato com Deus, entrar em comunhão com Ele, para poder deixar o meu eu distorcido e chegar ao meu verdadeiro eu. O que é que eu faço? Né? Eu vou me abrir, teologia da receptividade. Eu vou me abrir para a presença amorosa de Deus. Eu vou estar aberto para essa presença. Eu vou acolher, é Deus quem faz em mim. E a partir daí, então, ele vai me inspirando a fazer pelo outro. Então, o acolhimento da divina presença em nós. Estamos caminhando para a meditação, viu? O acolhimento da divina presença em nós. Como se dá? Pelo silêncio e pela quietude, né? Pelo silêncio e pela quietude. Porque Deus, um autor diz assim, que nada se assemelha mais a Deus do que o silêncio, né? Então, e na nossa oração que a gente reza antes da meditação, diz assim: conduzir-me àquele misterioso silêncio. Então, é o silêncio e a quietude que nos conecta com Deus, né? E que nos tira das nossas confusões mentais, das nossas construções mentais confusas, né? Distorcidas. Então, é o silêncio, essa renúncia ao pensar, ao falar, ao achar que sabe, né? Ao achar que dá conta de tudo. Então, é a teologia da receptividade. Receber, porque Deus está no nosso coração, mas ele precisa ter o nosso consentimento, né? Ser acolhido. Então, é a teologia da receptividade, que é a teologia da comunidade de meditação, através do silêncio e através da quietude. Então, primeiro passo
para chegarmos ao nosso verdadeiro eu, é entrarmos em comunhão com o Criador, porque sabe tudo de nós, através do colocar-se na sua presença, pelo silêncio e pela quietude. E na vida cotidiana, o que é que a gente faz? Acolher a realidade do dia a dia, os nossos limites, né? As nossas frustrações, tudo que do lado de fora contraria nossos desejos, acolher a realidade. Acolher o sinal fechado quando a gente queria que tivesse aberto. Acolher o dia de chuva quando a gente queria que fizesse sol. Acolher a crítica do outro quando a gente queria ser elogiado, reconhecido. E veio foi uma crítica do outro lado. Acolher a crítica do outro. Acolher a realidade, né? Então, isso no cotidiano. E a meditação nos prepara para esse acolhimento da realidade. Por quê? Porque ela nos habitua a voltar para o verdadeiro centro, né? Que é Deus que habita em nosso coração e ao qual nós temos acesso pelo silêncio e pela quietude, né? E o uso do nosso mantra. O nosso mantra é a nossa senha de acesso, se fala muito em senha, né? A nossa senha de acesso a Deus é o nosso mantra. Então, o acolhimento da realidade, ele é o antídoto contra as ilusões. Se eu estou sempre aberto para... Não quer dizer que eu não sofra. Claro, tem coisas que alegram a gente, tem coisas que deixam a gente abatido. Isso é normal. E se a gente quiser tirar isso, a gente já está no ego, né? A gente não está, digamos, admitindo a nossa limitação. Temos nossas limitações, né? Temos nossas dificuldades. E faz parte do acolhimento da realidade o acolhimento das nossas limitações. Eu queria poder fazer essa pequena palestra aqui de improviso, sem olhar papel, mas não posso mais. Minha memória não é mais a mesma de antes. Então, acolher isso, acolher o meu papelzinho aqui, que me socorre, né? Acolher a minha limitação. Isso é importantíssimo, né? E dá a gente um sentimento de liberdade muito grande. Como é que nós estamos lidando com a realidade da vida, né? Estamos acolhendo ou estamos nos rebelando? O verdadeiro eu acolhe, ama. O ego distorcido se rebela, né? Entra na rebeldia contra a realidade, contra aquilo que é de fato. Agora, isso que eu chamei de teologia da receptividade nos mostra que Deus é quem age em nós, né? É a graça. Aí vem o princípio da graça, porque recebemos a graça, né? Jesus diz: de graça recebeis, de graça dai. Mas primeiro eu preciso receber essa graça. Receptividade, receber. Receber a graça, receber o amor, receber o acolhimento de Deus, né? E depois a gente sai acolhendo as outras coisas. Então, é a graça que atua em nós. Mas tem também a nossa parte, né? A teologia da receptividade é a teologia da graça, do acolhimento, do amor de Deus, mas tem a nossa parte. Qual é a nossa parte? É estar nessa busca da graça, estar nessa busca do silêncio, estar nessa busca da quietude, né? É a nossa parte. Deus não vai fazer isso no nosso lugar. Quem vai ter que decidir? Eu vou sentar 2 vezes por dia, no começo do dia e no fim do dia, para entrar na quietude, entrar em comunhão com Deus, no silêncio, usando o meu mantra. Quem vai decidir fazer isso somos nós, né? Deus não vai fazer isso no nosso lugar. Então, essa é a nossa parte. E a nossa parte também, durante a meditação, né, é repetir o mantra com fidelidade. Saímos do mantra, das distrações, saímos, né? Aí vem uma distração, vem outra, mas aí nós voltamos para o mantra, voltamos para o mantra. Esse ato é um ato de humildade,
né? Esse ato de sair sem nosso querer e voltar por nosso querer, né? E nos prepara para a vida, porque a vida é cheia de coisas assim. A gente sai e volta, né? A gente erra e corrige o rumo, não é isso? Até uma amiga minha disse assim, que Deus é como GPS. A gente vai, ele vai nos orientando. Às vezes a gente não segue a orientação do GPS e muda de caminho. E o GPS deixa a gente desprotegido? Não, o que é que ele faz? Ele recalcula a rota, né? Ele recalcula e manda a gente por outro caminho, mas para o mesmo endereço. Então, é a gente se habituar a isso. Sai e volta, né? Erra e cai e se levanta. Erra e acerta. Então, isso é que a gente faz na meditação. Entra na distração, aí volta para o mantra, né? E mais, a cada dia a gente vai, digamos, se distraindo menos. Mas também depende do nosso estado naquele momento. Se a gente está com preocupações mais sérias na vida, então a tendência é a gente se distrair mais, isso é normal, né? Mas a gente sempre voltar para o mantra, né? Que é a nossa âncora, né? A nossa senha. Não podemos perder essa senha de acesso a Deus. É, então, voltar ao mantra é uma abertura para recomeçar sempre. É um ato de humildade que quer reaver a rota, a própria rota, né? E aí depois vem os frutos na vida. Isso também vai animando a gente. A gente vai vendo que a gente se torna mais desapegado da opinião dos outros, da estima alheia, né? É, da nossa fama, né? Da nossa imagem. A gente se torna mais desapegado. Isso é o que é deixar si mesmo para trás, né? Deixar ir. Porque a meditação, ela nos leva ao desapego, não é? Do desapego dos pensamentos. A gente não volta para o mantra. Quando a gente volta para o mantra, a gente está se desapegando dos pensamentos, daquilo que está lá na nossa cabeça, né? Então, é um exercício, mas que a gente leva para a vida, porque o ideal seria que a gente vivesse em estado meditativo. Ou seja, sempre voltando a esse centro. Me perdi, fiz um bocado de besteira, mas volto para o meu centro, né? Isso na vida. E na meditação, me perdi nas distrações, mas volto para o meu mantra. Não é isso? Então a gente vai vendo os frutos, assim a gente vai se tornando mais livre, mais espontâneo, porque a gente está tão preocupado de ser o centro, de errar, né? Então aí a gente fica mais livre e mais feliz, né? E aprende mais a amar, porque a gente experimentou esse amor nesse contato com Deus, nessa comunhão com Deus. Então, segundo Tomás Merton, um grande contemplativo, ele chama esse lugar interior, esse centro interior, onde Deus habita, chama de ponto virgem. Ele diz o seguinte, que tem dentro de nós um pontinho, um lugarzinho, onde não penetra o mal, onde não penetra o desamor, um lugar de pura paz, inteiramente puro, né? E um lugar de verdade, de pureza, de amor. Então é nesse ponto esse ponto que a gente busca na nossa meditação. Então agora vamos meditar, não é? É, vamos nos colocando, dando uma atençãozinha ao nosso corpo, que às vezes ele é tão maltratado, né? Pelas sobrecargas. Então, vamos tomar consciência da nossa respiração, procurar uma posição confortável. Cada um sabe como, não é? Para mim, uma posição confortável
tem que ser uma posição que me permita ficar com os pés no chão. Porque como eu sou pequena, tenho as pernas curtas, então se eu for meditar numa cadeira alta, ficar com os pés pendurados, não dá certo. Então, aí tem que ficar com os pés no chão, coluna ereta, mãos nos joelhos, nas coxas, acolhendo esse momento, entregando todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias, aquietando tudo que ouvimos também. Momento de aquietar tudo, porque nada é mais importante do que essa presença. A presença nossa de criatura diante da presença do nosso Criador, que faz morada em nós. Então, antes de meditarmos, vamos fazer a oração que John Maynard nos ensinou como motivação para a nossa meditação. Alguém poderia fazer a oração de John Maynard? Você faz, Marla? Posso fazer. Pai Celeste, abri nossos corações para a silenciosa presença do Espírito de vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde vosso amor é revelado a todos os que chamam. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus.
Devemos primeiro chegar perto de nós mesmos, através do encontro com nosso verdadeiro eu. Mas ainda temos que aprender a lidar com o paradoxo que Jesus colocou diante de nós. A pessoa que deseja encontrar sua vida deve primeiro perdê-la. A meditação é a oração da fé, porque estamos dispostos a atender o comando do professor. Estamos dispostos a perder nossas vidas para que possamos realizar plenamente o nosso próprio potencial. John May. Vamos ler em silêncio, né? Cada um. Então, nesse momento, se alguém quiser partilhar alguma coisa, fazer algum comentário, pergunta. Então, diante do silêncio, a gente vai fazer a oração de encerramento. Pediria a Daniel que Maga projetar na tela e a Daniel fazer a leitura da oração de encerramento. Pode ser? Sim, Gema. Boa noite a todos. Daniel será o palestrante do próximo encontro, do próximo domingo. Boa noite. Então, obrigado, Gema. Que essa comunidade seja um verdadeiro lar espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem sós, um guia para os que estão confusos. Que aqueles que aqui meditam sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir aos que chegam e para receber a cada um como se fosse o próprio Cristo. Que no silêncio desta comunidade possa todo o sofrimento, a violência e a confusão do mundo encontrar o poder que consola, renova e eleva o espírito humano. Que esse silêncio abra os corações dos homens e mulheres à visão de Deus e uns aos outros no amor e na paz, na justiça e na dignidade humana. Que a beleza da vida divina preencha essa comunidade e os corações de todos aqueles que aqui oram com alegre esperança. Que todos os que aqui chegam, sobrecarregados pelos problemas da humanidade, possam partir dando graças pela maravilha da vida humana. Fazemos essa prece por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, boa noite a todos. Gratidão pela presença de cada um. Uma boa semana. Boa Boa noite. semana. Obrigada, Gema. Boa noite. Boa noite, obrigada, Gema. Boa Até noite. semaninha que Nosso vem. último encontro, hein? Sobre os frutos do Espírito, tá bom? Com Daniel. José. Isso. Obrigadão. Até semana que vem, Próxima então. semana. Tchau. Boa semana.
Mas Obrigado, nem obrigado, revi. Margarete. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem, Daniel. Até domingo, Até, Daniel. cara. Até. Valeu, Edgar. Auxiliadora e Ana, eu vou desligar, daí vocês vão cair, tá bom? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Beijo.